Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos aqui tratar sobre a lição de número 9, que tem por título Uma visão bíblica do corpo. Vamos aqui agora ao nosso texto áureo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo advertindo a igreja que estava em Corinto sobre o corpo, sobretudo em um contexto onde alguns homens estavam defendendo o sexo com prostitutas. A verdade prática: o corpo e o templo do Espírito Santo, e por isso, ou seja, o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a vinda de Cristo. Ok? Bom, quais são os objetivos da nossa lição que nós vamos tratar aqui ao longo das nossas aulas? É sempre importante que você, na hora que estiver ministrando a sua aula, fale os objetivos. Esses objetivos aparecem ali no plano de aula da revista do professor. Diz que o primeiro objetivo é ensinar a criação do ser humano. O segundo é expor a visão bíblica do corpo, porque a Bíblia tem uma visão sobre o corpo. E o terceiro é contrapor a visão secular do corpo. Logo, a nossa palavra-chave, a palavra que norteia toda a nossa lição, é a palavra corpo. Vamos aqui então à introdução da nossa lição. O pastor Douglas, ele diz que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Ele está citando 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20. O homem foi criado para que Deus fosse glorificado, para que Deus fosse louvado, já que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, inclusive, ela no seu primeiro artigo, ela diz exatamente isso. Qual é a finalidade última do homem? Louvar e glorificar a Deus, tá? Então, em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Lembra que regeneração é um dos processos da salvação. Então, a pessoa que é regenerada é a pessoa que nasceu de novo e, portanto, aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Logo, a santidade é um processo que segue-se após a regeneração. Então, quando eu aceito Cristo, eu sou declarado santo. E também preciso passar aí por uma santidade progressiva, em que ao longo de toda a minha história eu vou me santificando com a ajuda, é claro, do Espírito Santo, tá? Até que, uma vez glorificados, alcançaremos a estatura de varão perfeito. Mas enquanto nessa vida estivermos, nós precisaremos se santificar. E nós só conseguimos se santificar em virtude da operação do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo, né, tem essa nomenclatura aí, Espírito Santo, ou seja, o Espírito que santifica. Então, uma das funções do Espírito é santificar o indivíduo. É por isso que Paulo exorta a igreja de Éfeso a não se embriagar com o vinho em que há contenda, mas encher-se do Espírito, isto é, deixar com que o Espírito guie os passos, ok? Bom, então, contudo, mesmo que a gente perceba essa afirmativa bíblica, os conceitos secularistas que notamos em nossa sociedade hoje propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Eu acho que já ficou muito claro aqui ao longo das nossas aulas que o mundo ele vai de encontro aos preceitos propostos pela Bíblia Sagrada. Então, nessa lição, nós vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano apresentados na Escritura, tá? É isso que nós vamos ver, a criação do ser humano e as características do corpo humano que a Escritura nos apresenta. Aqui, então, nós vamos fazer aquilo que teologicamente é chamado de antropologia teológica, ok?
Bom, então a nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, o seu propósito e sua glorificação final. Nós poderíamos fazer isso apenas lendo o apóstolo Paulo, já que Paulo faz uma teologia do corpo em suas cartas. E nós vamos analisar um pouco a respeito disso ao longo aqui da nossa exposição. Bom, vamos aqui então ao nosso primeiro tópico, que diz a criação do ser humano, a origem da raça humana. Então, o homem, ou seja, o ser humano, homem e mulher, ele é um ser único. Por quê? Porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aparece no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Criou Deus, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Disse em outra aula que a imagem e semelhança pode muito bem significar os atributos que Deus possui que ele comunica com os seres humanos, o que são chamados de atributos comunicáveis de Deus. Nota-se, então, que Deus cria esse ser humano diferente dos outros animais, tá? Porque é imagem e semelhança de Deus. E dá ao ser humano a corregência da criação, dizendo que, uma vez que ele dá a terra, que o homem deveria cuidar daquela terra, zelar pela terra. Por isso, a nossa declaração de fé, ou seja, a declaração de fé da Assembleia de Deus do Brasil, ensina que nós fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Logo, acreditamos na criação. Somos, portanto, criacionistas e não evolucionistas. O que o evolucionismo propõe? O evolucionismo é uma teoria, tá? A teoria, então, é uma proposta que afirma que as espécies, elas evoluíram. Essa proposta, ela foi inicialmente apresentada por Charles Darwin no livro A Origem das Espécies, que defende então que as espécies foram evoluindo, né, até que chegou a essa vida mais complexa que é a vida humana. Nós, no entanto, uma vez criacionistas, acreditamos que toda a criação ela é criada por Deus. Deus é o Criador. E Deus cria simplesmente pela palavra do seu poder, pelo bara, do hebraico palavra, né? Que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Deus é o Criador e ele traz à existência o que não existe pela sua palavra, tá? Bom, e a gente percebe que a Bíblia não tem nenhum tipo de interesse de provar a existência de Deus. Não, os autores bíblicos partem da certeza de que Deus existe e que a criação que nos cerca é obra de Deus. Tanto é obra de Deus que esta criação, ela proclama a glória do próprio Deus. O próprio Paulo, quando escreve os Romanos, no capítulo de número 1, ele chega a afirmar que ninguém será isento naquele grande dia diante de Deus, porque a criação, ela comunica a Deus. Quem olha para a criação, vê o próprio Deus na criação, ok? Bom, então assim, o homem Adamar, ou seja, Adam, melhor dizendo, o homem Adam, foi formado do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. É interessante aqui a gente notar o uso do hebraico da expressão Adam, que denota nome próprio, mas também significa homens e humanidade. A gente pode ver isso no Salmo 73, versículo 5 e em Isaías capítulo 31, versículo 3. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Isso segundo a gente vê no livro de Gênesis. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, isto é, que Deus soprou neles o fôlego de vida, o ruá. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados.
Logo, o ser humano deve a sua criação a Deus. Nós devemos a nossa criação a Deus. Deus resolve abrir espaço para que o ser humano exista. Uma vez lendo um livro, e o livro era O Espírito Santo, uma pneumatologia solidária à condição humana, o autor apresenta o conceito da quinoses de Deus, do esvaziamento de Deus, em que ele diz que Deus abre mão do não criar quando ele cria o ser humano, ou seja, ele se esvazia da possibilidade do não criar para criar. E por que Deus cria? Porque Deus precisava ser adorado? Na teologia, não é isso. Deus cria porque Deus tinha necessidade de afeto, tinha necessidade de relacionamento? Não. Teologicamente, também não é isso. Deus cria porque Deus queria compartilhar o seu amor com a humanidade. Eu preciso entender que Deus não é um ser carente. E, portanto, Deus não possui falta de absolutamente nada. Deus não tem falta de nada. E como Deus não tem falta de nada, logo, Deus não criou porque ele estava se sentindo sozinho. Deus criou porque ele queria compartilhar o amor dele com a obra criada. Ok? Bom, então como é que se dá aqui a constituição do ser humano? Vamos aqui para a declaração de fé da Assembleia de Deus. Ela professa que a natureza humana consiste numa parte externa, que nós chamamos de corpo ou carne, tá? Que é também chamada de homem exterior, e uma parte interna, que é chamada de homem interior, que é composta pelo espírito e alma, tá bom? Então essa constituição humana é denominada tricotomia. Os assembleianos, eles são tricotômicos, ou seja, eles acreditam que o ser humano é formado de 3 substâncias: corpo, alma e espírito. Há ainda no meio teológico os irmãos que são dicotômicos, que acreditam que o ser humano é formado apenas por 2 substâncias, corpo, e uma segunda substância seria alma e espírito. Como a Bíblia diz que elas não se dividem, logo os irmãos dicotômicos defendem uma única substância chamada alma-espírito. Mas os assembleianos no Brasil defendem a tricotomia. Então, exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal leciona o nome Espírito, que diz que é o componente que tem comunhão com o nosso espírito. Então, o nosso espírito, né, tem comunhão com o Espírito de Deus. Tá? Isso segundo a Bíblia de Estudo, o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. E a alma, ela é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. Então, para os assembleianos no Brasil, o homem é corpo, é esse que você está vendo aqui, e o ser humano ainda tem alma, aonde seria a sede das emoções e da vontade, e o espírito humano é o meio que se comunica com o Espírito de Deus. O corpo é pó e para o pó esse corpo voltará. E haverá um momento, então, em que haverá a transformação do corpo, ou seja, a ressurreição. Então, esse corpo que a gente tem, ele volta para o pó, o espírito volta a Deus que o deu, e na ressurreição dos últimos dias, esse corpo que nós temos ressuscitará, segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 15, tá? E passará por uma transformação, para que atinja aí a estatura de varão perfeito. Talvez alguma coisa próxima àquilo que era o corpo do Cristo ressurreto, que foi visto pelas pessoas e, portanto, era corpo tangível, palpável, mas que não mais estava sob nenhuma limitação ali, né, física, por exemplo, de estar no lugar e sair daquele lugar, enfim, tá? Então, é um corpo transformado. Existe uma discussão sobre o que seria esse corpo transformado.
Há quem diga que o corpo transformado é um corpo sem os efeitos do pecado e, portanto, perfeito, né? O ideal de Deus lá no Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, corpo este que não tinha pecado e, portanto, não sofria as mazelas que o pecado trouxe ao mundo, enfermidade, doenças, era um corpo perfeito. Então há estudiosos que trabalham nesse viés. Eu poderia citar aqui um muito conhecido hoje mundialmente, que é o N.T. Wright, né? Essa ideia da restauração, que Deus restaura, né? E então passa por uma transformação o corpo. Nós não seremos, na ressurreição dos últimos dias, fantasmas. Nós não seremos seres desencarnados. Não seremos o fantasmas Gasparzinho, não. Nós teremos corpo, mas esse corpo será um corpo transformado, mas será corpo, tá? A queda e restauração humana. Então a Bíblia revela que todas as áreas do ser humano, da vida humana, elas foram afetadas pelo pecado. Isso é chamado na teologia de depravação total. O ser humano, na sua totalidade, não só toda a humanidade, porque Paulo diz que pelo pecado de um só, né, pelo erro de um só Adão, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, todos foram afetados, mas também o corpo humano, o próprio ser humano, aqui no aspecto individual, também foi afetado pelo pecado, né? Então, todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. O termo técnico para isso é depravação total. Tanto arminianos quanto calvinistas acreditam na depravação total. Então, conforme a teologia sistemática, é uma perspectiva pentecostal, embora constituída de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então, nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, Paulo diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e também no corpo. Está citando aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Isso quer dizer que a santificação ela deve atingir a parte material e também a parte imaterial do homem. Ela deve ser visível às pessoas que cercam esse ser humano, que ele se santifica. Então, é um processo que acontece no interior, que é refletido no exterior, tá? Então, essa restauração somente acontece por meio do sangue de Cristo e pela ação poderosa do Espírito Santo através da pregação da palavra de Deus. Então, entenda que o homem por si só, ele não tem condição de se santificar. O ser humano por si só não tem como se santificar. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo. Ele precisa que o Espírito Santo esteja guiando, esteja controlando, esteja conduzindo os seus passos, porque ele próprio não tem essa condição, tá? E essa santificação, então, passa quando esse homem aceita Cristo e é, então, comprado por Cristo, comprado novamente por Cristo, né? Regenerado agora e justificado também, tá bom? Fora disso, o homem está afundado no pecado, tá? E o homem no estado pecaminoso não quer Deus, não deseja Deus. Ele está morto espiritualmente. É somente quando o Espírito age, mostrando para ele que ele está morto, que ele é escravo do pecado, que ele então tem as escamas dos seus olhos retiradas e assim ele vê a sua condição em seu estado pecaminoso, ok? Bom, vamos aqui então para o tópico de número 2, que tem por título a visão bíblica do corpo, parte exterior do homem. Então, o termo corpo vem da língua grega soma, já que o grego, várias palavras do português, nós devemos ela à língua grega. Por exemplo, né, quando você precisa
fazer uma investigação de um problema do coração, você vai em um médico especialista chamado de cardiologista, né? Então a palavra cardiologista, que é o especialista ali que estuda o coração, vem do grego cardia. Cardia é coração, né? A palavra grega rodos significa caminho, da onde vem a nossa expressão rodovia, tá? Então, o português deve muito ao grego. Então, no grego, o termo para corpo é soma. E normalmente, na Bíblia Sagrada, essa expressão ela identifica a parte exterior do ser humano. Já o termo para carne é a expressão sarx, não soma, sarx. Quando se refere ao homem físico, inclui a dimensão exterior. Eu preciso fazer aqui uma breve colocação. Quando nós olhamos para a expressão sarx, é possível a gente encontrar no Novo Testamento, sobretudo em Paulo, e olhando em especial para 1 Coríntios, Paulo usando a expressão carne, sarx, com sentidos diferentes. O que vai determinar o sentido que o apóstolo está usando é o contexto. Ele usa carne para falar do corpo dos animais, ele usa carne para falar da humanidade pecadora, ele usa carne para falar da natureza humana pecadora e ele usa carne para falar do corpo humano, tá? Então, o que vai determinar aqui para nós o uso adequado de sarx feito por Paulo, né? Para nossa interpretação ali, para saber o que ele quer dizer com aquela carne. O contexto. Sempre olhe para o contexto, tá? Agora, olhando aqui de uma maneira geral, tanto o termo soma, né? Daí vem a expressão doenças psicossomáticas, né? Doenças da nossa psique, ou seja, emocionais que afetam o nosso corpo, tá? Então o termo soma e sarx, ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo, portanto, é um invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e, consequentemente, morre, ocasião em que alma e espírito deixam o corpo daquele ser humano. Então, a carne, aqui, tomando a ideia do sentido de corpo, geralmente ela é descrita de maneira negativa. Minha carne não habita bem algum. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Entretanto, quando a gente percebe esse tom depreciativo de Paulo, a gente precisa ter por clareza que ele está falando da natureza pecaminosa e não do corpo físico. Se a gente cair nisso, a gente acaba caindo em heresias que já foram condenadas pela igreja. Então, por exemplo, Platão, o filósofo Platão, ele defendia que o corpo era mau, que o corpo era ruim e que você deveria se desprender desse corpo. E como que isso seria? Bom, você viveria uma vida na qual você não alimentaria o seu corpo no sentido dos prazeres do corpo, porque o corpo é mau, e você se focaria através do diálogo, através da dialética, chegar no mundo perfeito, no mundo das ideias, né? Então a ética platônica é uma ética de desprezo pelo corpo. Depois os gnósticos, por exemplo, que pregavam a salvação por intermédio de uma sabedoria elevada, eles também desprezavam o corpo. Para os gnósticos, o corpo era o túmulo da alma, o corpo aprisionava a alma. Então, Paulo não está dizendo que o corpo é ruim. Paulo não está dizendo que o corpo é mau. A criação de Deus ela não é má. Deus criou e viu que tudo que ele havia criado era bom. O que Paulo está falando que é má é a natureza pecaminosa. Uma vez que Adão e Eva pecaram, disse no começo, toda a humanidade foi afetada. Logo, todas as pessoas que nasceram, que nascem e que nascerão, nascem com a natureza pecaminosa, nascem com a inclinação ao mal, ao pecado, por causa desse erro de Adão e Eva. Então, ruim para Paulo é essa natureza pecaminosa que nos distancia de Deus, que nos afasta de Deus, tá? Então, assim sendo,
A nossa declaração de fé, ou seja, a declaração da Assembleia de Deus no Brasil, rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito. Senão a gente cai no gnosticismo, que foi uma heresia condenada, a gente está próximo do platonismo, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso daí, ok? O corpo não é inerentemente mal e nem muito menos insignificante, tá? Bom, o corpo na Bíblia, ele é apresentado como o templo do Espírito, ou seja, o Espírito reside naquele corpo, né? Ele é templo do Espírito. Deus se manifesta através ali usando, né, o corpo humano, tocando naquele corpo humano, tá? Isso aparece em 1 Coríntios capítulo 6. Então, a Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Deixa eu explicar o contexto aqui. O problema é que Corinto era uma cidade importante naquela época e também uma cidade portuária. Corinto tinha 2 portos. E em Corinto, a prática da prostituição era muito comum, principalmente por causa dos templos, né? A deusa do amor que existia naquela cidade, a Afrodite. Logo, os marinheiros que desembarcavam em Corinto procuravam prostitutas para terem relação sexual com elas. E em Corinto, na sociedade em geral, não era visto como problemática um homem casado ter relação sexual com uma prostituta. Não havia este problema. Tanto é que quando o homem dava um banquete na sua casa, né, para que ele pudesse ali, né, alinhar a sua rede de amigos, o que ficou chamado de patronato, esse homem ele providenciava mulheres para aquele banquete, né? E ali a relação sexual com prostitutas não era um problema. O problema é que essas pessoas estão se convertendo ao cristianismo e estão levando a mesma prática de vida para a comunidade cristã. Ou seja, eles estão fazendo a mesma coisa que faziam antes de se converter, alegando que quem comete pecado fora do corpo não peca. E aí Paulo, vendo isso, entende, não, a gente precisa resolver esse problema aqui, porque a atitude deles é completamente errada. E aí Paulo diz que o corpo não é para a prostituição. Ou seja, Paulo está dizendo que uma vez que o homem casado, ele diz depois no capítulo 7, o seu corpo pertence à sua esposa e o da esposa pertence ao marido. E também Paulo advoga que o corpo pertence ao Senhor. Tá aí a teologia do corpo de Paulo. É por isso que é completamente incoerente para o cristão levantar a seguinte bandeira: o meu corpo, as minhas regras. Porque só tem como eu afirmar tal coisa se eu não for cristão. Se eu não for cristão, eu posso até afirmar isso. Mas a partir do momento que eu sou cristão, o meu corpo, a minha vida, não pertence a mim, pertence a Deus, o meu Senhor, tá? Pertence a Deus. Logo, o meu corpo precisa ser usado como um instrumento de glorificação a Deus, de louvor a Deus, de tributação, de adoração a Deus, e não como instrumento do pecado, tá? Então, nesse sentido, essa parte material do salvo, ela deve ser santa, porque o homem glorifica a Deus por meio do corpo. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. O que diz o apóstolo Paulo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias, está no plural, de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então a adoração passa agora por meio do corpo. Só que Paulo está fazendo uma inversão, ele está usando a ideia lá do Antigo Testamento, dos sacrifícios do Antigo Testamento, e ele está fazendo uma inversão. No Antigo Testamento, matavam o animal e colocavam o animal morto sobre o altar, e então sobre aquele altar a adoração acontecia. Agora Paulo inverte, agora a gente não apresenta o animal morto, a gente apresenta nós mesmos vivos como sacrifício a Deus, que é o culto racional.
Então, o culto é realizado por meio do corpo, por meio do intelecto, por meio da nossa razão. E Paulo não está dizendo que o cristão deve oferecer parte do corpo. Paulo está dizendo que o cristão deve oferecer a totalidade do corpo. O corpo todo deve ser usado para que Deus seja adorado, tá? Então, em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais, porque agora eles pertencem à família de Cristo, corpo de Cristo, no qual o cabeça é Cristo, e nós somos membro desse corpo. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tá? Mudando a nossa história, tornando o crente morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o crente nunca deve profanar o seu corpo. Quando a gente lê 1 Coríntios 6, a gente poderia se perguntar: o que é ser templo do Espírito? A resposta é clara: ser templo do Espírito é ser habitado pelo Espírito, é ter o Espírito morando na nossa vida e, consequentemente, é claro, guiando, conduzindo os nossos passos, tá? Terceiro subtópico: glorificado na ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Jesus, uma vez que ele ressuscitou, ele venceu a morte definitivamente, tá? Bom, a morte era uma consequência do pecado. Disse Deus a Adão: certamente no dia que comeres do fruto, eles iriam morrer, né? Não é isso que a serpente diz, falando que Deus disse a Adão? Ou seja, a morte, portanto, é consequência do pecado. Então, Cristo vem e Cristo resolve definitivamente o problema da morte, a sua morte e a sua ressurreição, porque uma coisa anda de mãos dadas com a outra, aniquilou, acabou com o império da morte. Isso é muito notório a gente perceber isso, porque isso é reafirmado no texto de Apocalipse, por exemplo, isso é reafirmado, tá? É interessante a gente notar isso daqui, porque a ressurreição de Jesus é importante para a manutenção da nossa fé. O próprio Paulo escreve dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela é vã, a nossa fé é desprovida. A expressão grega que aparece ali é kenos, é desprovida, é vazia de sentido, tá? Então, com a ressurreição, Jesus garante a vida. Lembra que Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Isso aqui é uma grande discussão, né? O que o autor está propondo aqui é o seguinte: os que morreram em Cristo agora, que estão aguardando a ressurreição final, a ressurreição dos últimos dias, eles estão conscientes? Eles não estão conscientes? Então, pastor Douglas defende que eles estão conscientes. E o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus, ele precisa passar por uma transformação, mas o corpo não será aniquilado, tá? Isso daqui não é aniquilacionismo, o corpo não será aniquilado, ele será transformado, mas ainda assim será corpo, tá? Então, a última etapa da nossa salvação é um processo chamado de glorificação, que inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal para um corpo glorioso, do nosso corpo corruptível para um corpo incorruptível, do nosso corpo mortal para um corpo imortal, tá? Então esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Então a ressurreição, a parte imaterial, será unida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. E assim a morte será o último inimigo a ser vencido. Jesus venceu e nós também venceremos. Glória a Deus por isso. Se você crê assim, digita aí um amém nos comentários. Amém? Vamos aqui então ao
nosso terceiro tópico, que tem por título A Visão Secular do Corpo. Bom, como que secularmente o corpo é visto? Então, o autor propõe aqui falar inicialmente sobre o hedonismo e o narcisismo. E ele diz: zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Zelar pelo corpo, cuidar do corpo, você está glorificando a Deus. Então, fazer atividade física é uma forma de glorificar a Deus. A gente acha que glorificar a Deus é apenas estar no contexto de igreja. Sim, no contexto da igreja, onde a gente levanta a mão, a gente glorifica a Deus. No contexto do culto institucional, a gente glorifica a Deus. Mas a gente não glorifica a Deus apenas na igreja, apenas no culto. A gente glorifica a Deus com as nossas ações do dia a dia, com a maneira com que lidamos o próximo, a maneira com que tratamos o nosso corpo, tá? Então, se eu cuido do meu corpo, eu estou glorificando a Deus, porque eu estou cuidando daquilo que Deus me deu. Só que em tempos pós-modernos, existe aqui uma tendência exacerbada na sociedade a uma busca da felicidade pautada no princípio do hedonismo e também do narcisismo. O hedonismo propõe, né, que a vida ela deve ser pautada na busca do prazer e na fuga do sofrimento. Isso são aí as prioridades da vida, a busca pelo prazer. Nesse aspecto, tudo é permitido, o que está em contraponto com aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, ou seja, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Tá? Então o hedonismo vai propor essa ideia. Tudo me é permitido, tudo me é lícito, ou seja, a felicidade ela está vinculada ao prazer. Logo, quanto mais prazer eu tenho com as coisas da vida, do mundo, mais feliz eu estou. Só que eu preciso fazer aqui uma distinção, dizendo que existem coisas que são transitórias, efêmeras e passageiras, que vão trazer a você prazeres momentâneos, mas somente Deus pode te dar prazer eterno. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Narciso foi aquele cidadão que se apaixonou pela sua própria imagem, né, e acabou morrendo afogado por causa disso, né, ele cai no lago porque ele se apaixona pela sua própria imagem. E tem pessoas amando excessivamente a sua própria imagem, né? Uma sociedade narcisista, uma pessoa narcisista é uma pessoa que pensa só em si, só para si, é uma pessoa individualista, tá? Então, de acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética e a qualquer custo, por conta da ostentação, tá? Então, em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas elas me convêm, tá? Então vamos tomar cuidado para que a gente não possa se amoldar pelos padrões desse mundo. E esses são os padrões do mundo: individualismo, narcisismo, hedonismo, que pressionam-nos a nos amoldar a esses padrões e achar que a felicidade está ligada a essas características, e não é verdade, tá? Bom, uma segunda característica que a gente vê aqui na visão circular do corpo é a erotização e a libertinagem, tá? Então, ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade, ok? Portanto, não se trata de algo impuro. O sexo por si só não é algo impuro. O pecado não está no sexo. Fica claro isso daqui. O pecado não está no sexo. Tá? Então, o sexo ele pode ser praticado por prazer, não há problema. Agora, é claro que, uma vez que o pecado não está no sexo, o pecado está na perversidão, ou na perversão, melhor dizendo, do seu propósito. Então, no âmbito conjugal, do casamento, né? Um homem ou uma mulher, o ato sexual ali é abençoado por Deus. E não é apenas para procriação, mas pode sim ser realizado para
prazer, porque Deus criou, né, a sexualidade. Então, na declaração de fé, ela afirma que a relação sexual não é só para procriar, mas também para prazer dentro dos limites do matrimônio no uso natural do corpo, tá? Todavia, em nossos dias, o que a gente está vendo na sociedade? Uma erotização do corpo. E essa erotização, ela é explorada pelas mídias, ela é explorada pelas artes, pelas músicas, na literatura, essa ênfase da erotização. Hoje você tem acesso, né, às redes sociais de maneira muito fácil e frequentemente há um apelo à erotização nas redes sociais, nos filmes, nas séries, por exemplo, há esse apelo à erotização, aos programas que passam na televisão, comerciais, por vezes há esse apelo à erotização. Músicas também seculares fazem esse apelo à erotização, tá? Então, qual é o objetivo? É estimular, é seduzir a práticas sexuais ilícitas. Como resultado disso, o que nós temos? Uma conduta sexual, por vezes, imoral, degenerada, né, desregrada, melhor dizendo, uma conduta sexual desregrada, sem nenhum tipo de pudor, tá? Prostituição, lascívia. Então, a gente precisa observar o que a Bíblia nos propõe e a partir daí pautar a nossa vida, tá? Pautar a nossa vida. Bom, e em terceiro aqui, lugar, liberdade e autonomia. Então, a Bíblia atesta que o ser humano possui, é dotado, tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, de maneira muito objetiva e direta, é a capacidade de escolher. Agora, eu preciso ter com clareza a ideia de que, uma vez que o homem pecou, a sua natureza humana, a sua natureza, ela está inclinada ao mal. Então, esse livre-arbítrio acaba sendo, por si só, inclinado ao mal. Só Deus, então, pode fazer o ser humano enxergar essa maldade e esse ser humano, então, se aproximar de Deus, tá? Então, isso indica que nós temos autonomia para tomar as nossas decisões e se autogovernar, sendo que, repetindo, agora nós temos o problema da nossa inclinação, da nossa natureza pecaminosa. Geralmente, nós vamos estar inclinados ao mal, a fazer o mal, a pensar o mal, tá? Nós somos livres nos nossos atos, tá? Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, né, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de uma liberdade incondicional. Ele está citando aqui Jean-Paul Sartre. O Sartre defende que a única coisa que de fato nós temos é a liberdade, né? Porque o Sartre, ele era um ateu, não acreditava em Deus e, portanto, a vida se resume só a isso daqui. E a única coisa que nós temos é a liberdade. E a gente tem que dar vazão a essa liberdade, tá? Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina que determinaria o que é certo e o que é errado, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o seu corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, por exemplo, na prostituição, na legalização das drogas, no incentivo ao suicídio assistido e assim por diante. Fica aqui, portanto, a exortação que o apóstolo Paulo faz na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que não sois de vós mesmos. Uma vez que estamos em Deus, nós pertencemos a Deus. Vamos aqui agora para a conclusão da nossa lição. Então, criado da terra, à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias, segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil: espírito, alma e corpo. Então, portanto, a Assembleia de Deus ela é tricotômica. Nessa concepção,
não podemos pecar com o corpo sem afetar a alma e o espírito. Na Constituição judaica, ali no primeiro século, os judeus eles tinham uma clareza muito interessante. Todo pecado ele é, em primeiro lugar, pecado contra Deus. Então, se eu cometo um pecado contra meu próximo, primeiro eu estou pecando contra Deus. Lembra que na parábola do filho pródigo, ali, né, a nomenclatura dela é parábola do filho pródigo, embora tanto que saiu de casa quanto que ficou de casa estão igualmente perdidos, o menino ele resolve voltar e olha o que ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Primeiro, eu pequei contra o céu. Depois, eu pequei contra ti. Porque todo pecado é, em primeiro lugar, pecado contra Deus. Tá? Então a gente tem que ter isso por clareza, que o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo e que o Espírito Santo não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, aqueles que foram regenerados, justificados, estão no processo de santificação, receberão um corpo glorificado. Logo, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio do cuidado e da santidade do corpo deve ser observado por aqueles que pertencem a Cristo. Amém? Bom, espero que eu tenha te ajudado ao longo desta lição, né? E se você gosta do conteúdo que é aqui produzido, você pode nos ajudar. É muito simples. É só você curtir esse vídeo para que o YouTube entenda a relevância do mesmo e então indique ele para mais pessoas. E se você quiser nos ajudar ainda mais, se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.